João capítulo 6, do verso 1 ao verso 15, diz assim o texto: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor amado, como cantamos há pouco, Tua palavra é o nosso alimento. Diante dela está o Teu povo, que necessita ser alimentado, que necessita crescer no entendimento de quem é o Senhor. Que o Senhor se apraz, ó Deus, em falar ao nosso coração nessa noite. Que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento, para que compreendamos a Tua palavra, para a honra, glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos aqui que no capítulo anterior ao de hoje, capítulo 5, Jesus afirmou aos judeus que as Escrituras testificavam dele, falavam a respeito dele. E nós sabemos que o caráter e a obra de Jesus Cristo são anunciados em todo o Antigo Testamento, quer seja por meio das profecias que diziam como seria o Messias, quer de maneira tipológica, quando nós vemos personagens sendo descritos e o caráter desses personagens, em certo aspecto, apontava também para a obra do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, quando você vai para o Novo Testamento, você já não tem mais estas sombras, como diz o escritor aos Hebreus. No Novo Testamento, o que você tem é a realidade, como Jesus já disse aqui, como João já disse aqui no Evangelho: Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você já viu também algumas vezes que no final do Evangelho, João vai dizer que João fez muitos sinais que não foram registrados aqui neste livro, mas que os que foram registrados foi para deixar bem claro que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, para que aqueles que lessem o Evangelho tivessem convicção e crescem para a vida eterna. Dessa forma, nós sabemos que os milagres descritos na Escritura revelam
Jesus Cristo como o Messias, o Salvador do mundo, aquele que foi enviado pelo Pai. O capítulo 6, que nós começamos hoje, marca o início do terceiro ano de ministério do Senhor Jesus Cristo. E é bastante interessante porque do capítulo 1 até o capítulo 5, João cobriu 2 anos de ministério, e agora a partir do capítulo 6 até o final, você terá o último ano do ministério do Senhor Jesus Cristo, até a hora em que ele vai morrer na cruz do Calvário. Aqui está registrado, neste capítulo, o conhecido milagre da multiplicação dos pães. E esse é o único dos milagres de Jesus que tem registro nos 4 evangelhos. Tanto os sinóticos falam a respeito deste milagre, quanto João fala a respeito deste milagre. A diferença é que João fornece alguns detalhes que não são mencionados lá nos sinóticos. Mas muitas pessoas, até mesmo pessoas que não têm muita familiaridade com a Escritura, conhecem essa história. Conhecem a história do milagre da multiplicação dos pães. E aqui você tem a questão de que depois que Jesus fez o seu discurso aos judeus, discurso esse que sucedeu a cura do paralítico, lembra? Lá no tanque de Betesda, o paralítico foi curado. Então os homens começaram a ficar escandalizados por Jesus ter curado num dia de sábado, e Jesus então fez aquele grande discurso aos judeus. Agora Jesus atravessa o mar da Galileia, isso que João diz aí no capítulo 6, verso 1, veja. Depois destas coisas, e nós não sabemos o período de tempo que se passou, João, ele não registra aqui especificamente qual foi o tempo passado. Ele só diz que depois destes acontecimentos, depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e então realiza este milagre. Curiosamente, este é o milagre que marca o final do ministério de Jesus lá na Galileia. Os sinóticos, eles se detêm mais no ministério. João não, ele faz menção ao primeiro milagre e ele faz menção ao último milagre ali na Galileia. Esse episódio vai ensinar a você algumas verdades sobre Jesus. Quais são as verdades sobre Jesus que podem ser vistas aqui neste episódio, neste milagre? A primeira delas é que Jesus é aquele que está bem atento às suas necessidades. Veja como que João discorre sobre isso. O texto vai dizer que Jesus está sendo seguido por uma grande multidão. A multidão é de fato enorme. E ele sobe então ao monte a fim de estar com seus discípulos, e João vai mencionar a ocasião em que isto ocorreu. Dê uma olhada aí. Verso 2. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ele se assenta com aqueles que estavam próximos dele, que estavam acompanhando bem de perto o seu ministério. E então no versículo 5, no versículo 4, ele mostra a ocasião. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. João localiza então os seus leitores, quando foi que isso aconteceu. E então no versículo 5, João vai dizer que Jesus, que estava com seus discípulos, olha de longe e percebe essa multidão. Veja lá no verso 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus vê a multidão, ela vem se aproximando, ele então olha para um dos seus discípulos, e note, isso não é mencionado nos sinóticos. Quem é esse discípulo? João é que vai fazer menção. Filipe está ali, e o Senhor Jesus se dirige a Filipe e pergunta o seguinte: onde é que nós vamos comprar o pão? Onde é que nós vamos comprar o pão para alimentar toda esta multidão? E agora então você imagine a cena, né? Os discípulos estão ali com o seu mestre,
essa multidão está se aproximando, e Jesus se dirige direto aos discípulos, perguntando a ele o que fazer. Onde achar, onde encontrar tanto pão para alimentar a todos? Os sinóticos, como eu disse, não mencionam o nome do discípulo. Os sinóticos vão mencionar no coletivo. Os discípulos tiveram esta conversa com o Senhor Jesus. E alguns querem então enxergar certa contradição aqui nos evangelhos. Porque quando você olha para os sinóticos, em primeira mão, parece que a conversa começa com os discípulos. E eu quero que você então abra lá no Evangelho de Mateus, a fim de verificar isso. Mateus, capítulo 14. Mateus capítulo 14, verso de número 13. Diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os seus discípulos a Jesus e disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, a multidão, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então aqui parece que são os discípulos que têm essa percepção: Senhor, tem muita gente aqui atrás da gente, o que nós vamos fazer? Despede esse povo para que eles comprem pão. Lá em João, é Jesus quem vê a multidão e pergunta a Filipe o seguinte: onde vamos comprar pão para esse pessoal? Onde é que há alguma contradição aqui? Na verdade, você tem um complemento nos evangelhos. Mateus está registrando parte da conversa. Que parte é essa? A parte final, como você vai ver daqui a pouco. A conversa não começou agora, como está relatada no Evangelho de Mateus. A conversa de fato começou mais cedo com Jesus, quando ele olhou para a multidão e já perguntou a Filipe: olha, onde é que nós vamos comprar pão? Vai passar um tempo, e então os discípulos vão falar o que ele está falando aqui: Senhor, despede esse pessoal para que eles vão pelo caminho e comprem pão, e então o milagre vai ser feito. Não há então contradição alguma. Você precisa entender que há complementação nos textos. Mas algo que precisa chamar a sua atenção, então, em primeiro lugar aqui, já que nós estamos falando sobre Jesus estando atento à sua necessidade. Antes de qualquer pessoa pensar em comer, antes de qualquer pessoa ter um pinguinho de fome sequer, Jesus já sabe que eles necessitarão de alimento. Jesus já sabe que eles precisam se alimentar. Logo, parte de Jesus esse cuidado. De antemão, ele está pensando na necessidade dessa multidão. E se você olhar de novo para Mateus, você vai ver a razão disso acontecer. Porque lá em Mateus 14, verso 14, diz: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela. Jesus se compadece dessa multidão que está atrás dele. Se você lembrar do Sermão do Monte, você verá que lá naquele sermão, Jesus diz aos seus discípulos que o Pai conhece a sua necessidade antes mesmo que você peça. Você talvez não tenha atentado ainda para aquilo que você precisa. Deus sabe. Jesus está atento. E é isso que você tem registrado aqui neste milagre da multiplicação dos pães. Essa é uma realidade maravilhosa que você precisa então guardar no coração, porque o Senhor Jesus, o seu Redentor, Ele está o tempo todo atento à sua vida. Talvez você às vezes até esteja meio distraído com a sua vida. Jesus não. Sabe aquela banda famosa que canta:
O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? Isso é uma bobagem. Acaso não protege ninguém. Mas o Senhor Jesus, o Deus de toda a glória, o Deus que está no controle de todas as coisas e que está atento a todas as coisas, está atento à sua necessidade antes mesmo de você percebê-la. Então, se você está em Cristo, você tem razões para estar bem tranquilo, para estar bem seguro na sua caminhada. Diante desta bela verdade, o seu coração deve estar sossegado em momentos em que você precisa enfrentar tribulações e angústias, em momentos de dificuldade, mas também em momentos de descanso. Em todos os momentos o Senhor está com você. E aqui no texto você percebe uma multidão que em breve estará faminta. E o Senhor está atento à necessidade de cada um destes que fazem parte desta grande multidão. Porque Jesus tem um povo numeroso, um grande povo, mas Ele está atento à necessidade de cada um deste povo. É por isso que você pode orar na sua casa, sabendo que o Senhor dá a você a mesma atenção que Ele dá a cada um dos seus, porque Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele pode dispensar toda a atenção o tempo todo a todas as pessoas, individualmente. Do que você tem medo? Quais são as suas preocupações? O que tira o sossego do seu coração? Talvez você se veja tentado a pensar muitas vezes que o Senhor não cuida bem de você, visto que você já orou, já colocou diante dele aquilo que o seu coração deseja, e você não recebeu nada. Na verdade, você ainda não viu nem sinal de que isso talvez possa se cumprir ou se realizar. E aí você precisa lembrar de que Jesus não dará a você necessariamente aquilo que você deseja, mas aquilo que Ele sabe que você precisa. E como eu disse, talvez nem você mesmo saiba, talvez nem você esteja atento a isso. Lá no Antigo Testamento Deus deixou bem claro isso. O caminho dele não é igual ao seu caminho. Os pensamentos dele não são iguais aos seus pensamentos. O caminho dele é muito melhor do que o nosso. Os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Ele conhece de perto a sua necessidade. Interessante é olhar para o texto e ver que há aqui uma necessidade óbvia. Qual é a necessidade óbvia? Pão, comida. Esse pessoal está andando atrás de Jesus o dia todo, é óbvio que daqui a pouco eles vão ter fome. Mas Jesus está atento a necessidades que não são óbvias, pelo menos não a nós. E qual é a necessidade aqui que não está tão óbvia assim? Os corações incrédulos que precisam ser tratados dos discípulos, e é isso que ele vai fazer já já. Quando eu digo que nós muitas vezes não temos entendimento daquilo que nós precisamos, é porque por vezes nós somos como o apóstolo Pedro, nós somos muito presunçosos, achamos que estamos muito firmes na fé, e precisamos ser tratados do nosso coração. Precisamos ver de fato a realidade de que o coração por vezes está duvidando do Senhor Jesus Cristo. Então aqui você verá estas duas realidades, uma óbvia, pão, comida, a outra aqui, incredulidade no coração. Essa então é a segunda verdade sobre Jesus apresentada no texto.
A primeira, ele está atento à sua necessidade. A segunda, ele trata a sua incredulidade. Veja o que está acontecendo aqui. Eu já mencionei que João está narrando detalhes que não estão nos evangelhos sinóticos. E é curioso você notar o fato de que os 2 discípulos que aparecem aqui em destaque no texto são os mesmos 2 discípulos que já foram mencionados pelo nome lá no começo do evangelho. São os mesmos. E há uma razão, ao que tudo indica, para que ele faça isso. Os 2 discípulos que estão em destaque aqui no texto são André e Filipe. E lá no começo do texto, do evangelho, 4 discípulos são mencionados: André, Filipe, Pedro, Natanael. Aqui o destaque então está para estes 2 primeiros, André e Filipe. E por que você precisa atentar para isso? Porque André e Filipe, junto com os outros discípulos, estavam presentes em um casamento. Um casamento onde corria o risco do casal e da família ser envergonhada, porque acabou o vinho. O que se faz? Então Maria se achega a Jesus, informa, e nós sabemos o resultado, nós já vimos o texto. Jesus transforma 6 talhas de água em vinho. Estes 2 discípulos estão ali, pois Jesus agora se dirige a Filipe. Veja de novo o verso 5. Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas João deixa claro a razão dessa pergunta, logo no versículo seguinte. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus sabia que proveria pão para todo mundo, Filipe não. Filipe agora tem diante de si um grande problema, que talvez ele não tenha atentado. Ele iria se tocar mais tarde, quando o povo começasse a reclamar da fome. Mas naquele momento, somente Jesus está atento para isso e diz: Filipe, e aí? Como é que nós vamos dar pão para esse povo? E a palavra aqui no texto é: ele queria experimentar a Filipe. A ideia aqui então é que ele queria provar Filipe. Essa é a mesma palavra que vai aparecer lá na carta a Tiago. Jesus já tem estabelecido o seu plano, e dentro desse plano Jesus irá tratar o coração dos seus discípulos. Como eu disse, Filipe estava no casamento lá em Caná. Ele viu o mestre transformar a água no melhor vinho, e vinho em abundância. O mestre havia evitado um vexame social, e agora ele pergunta: e aí, Filipe? Filipe deveria ter dito o quê? Olha, Senhor, o Senhor está com a gente, nós não precisamos nem preocupar muito com isso não. Mas veja a resposta no verso de número 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. A resposta de Filipe não demonstra confiança no seu Senhor, porque ele olhou para a multidão, fez um cálculo aqui rápido e disse: olha, nem com o salário de 200 dias de trabalho, é isso que é 200 denários, nem se você pegar o salário de 200 dias de trabalho, é possível comprar um pedacinho de pão para cada pessoa dessa aí, porque era bastante gente, certo? João menciona 5.000, os sinóticos vão dizer que 5.000 eram os homens, fora mulheres e crianças. Quando Filipe então olhou para aquilo tudo, falou: Senhor, a gente não tem dinheiro para isso não. Certamente Judas não tinha isso na sua bolsa. Lembra que Judas era o tesoureiro? Ele não tinha esse valor na sua bolsa. E Filipe então tem certa desconfiança. Apesar de tudo o que ele presenciou, ele não vê como essa situação poderia ser resolvida. Mas ele não foi o único. Dê uma olhada aí no verso 8.
Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, mais um que estava lá no casamento, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Está para nada. O que é isso para tanta gente? Veja, em princípio ele anunciou, até que tem um rapaz aqui, tem um rapaz, numa multidão de mais de 5.000 pessoas, com 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Senhor, como a gente diz, não dá nem para o cheiro. Ambos, André e Filipe, presentes em Caná da Galileia, ambos viram não só aquele sinal, mas outros sinais realizados por Jesus. Ambos, diante de Cristo, estão agora incrédulos quanto àquilo que pode acontecer. O problema é muito grande, Senhor, até mesmo para o Senhor. Por vezes é assim que o seu coração se encontrará. Você conhece a Cristo? Você já teve alguma experiência com Ele? Pelo menos uma você já teve, a experiência da salvação. Talvez você já tenha visto mais do que isso. Você olha para o seu passado e viu que o Senhor proveu abundantemente para a sua vida. Você nunca passou por dificuldades, mas ao olhar para os problemas que se apresentam diante de você nesse momento, parece que você esqueceu de tudo que já aconteceu, como os discípulos aqui. O Senhor já fez milagres, eles não estão atentos para isso. E ainda que esta seja a sua situação atual, você tem tudo para se regozijar, ou para se alegrar, como diz Tiago, para ter isso como motivo de muita alegria, porque ao passar por problemas e dificuldades, o Senhor faz com você o que Ele está fazendo com Filipe. Ele prova o seu coração, não porque Ele tenha que descobrir se você está ou não firme na fé, se você confia ou não confia nele, porque Ele sabe, você não sabe. Talvez você esteja muito enganado a respeito do seu estado como cristão e precisa dar ouvidos àquilo que Paulo vai dizer aos Coríntios: aquele que pensa estar de pé, cuide que não caia. E são as circunstâncias a que seremos submetidos que vão revelar o que está aqui no coração, que muitas vezes, como eu disse, é como de Pedro, é presunçoso. Jesus está atento a todas as necessidades da sua vida, inclusive a necessidade de tratar a incredulidade do seu coração. E isso é muito importante, meus irmãos, porque se não fossem momentos assim, você nunca iria tomar ciência de que você talvez não seja tão crente como acha que é, que você não esteja tão firme como você acha que está. E quando nós não tomamos conhecimento disso, começamos a caminhar sem olhar para Cristo, começamos a caminhar sozinhos, começamos a tentar resolver os problemas sozinhos. Sabe o que vai acontecer? Você vai ver uma multidão e vai se ver com 5 pães e 2 peixes, e vai descobrir que não há como resolver. Você não tem condições de caminhar sozinho. Jesus então usa as circunstâncias a fim de que você tome conhecimento de como se encontra o seu coração, e aí então Ele trata o seu coração. Até então, o que Jesus fez com seus discípulos? Perguntou: como é que iremos alimentar esse povo? Aonde vamos comprar comida para esse povo? O primeiro então diz: Senhor, nem 200 denários dá para alimentar todo mundo. E o outro: tem aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas isso não é nada, não dá para nada. Parece que a esperança está lá no chão.
O que vai acontecer então? Depois de Jesus ser avisado por André, que tinha um rapaz lá com esses 5 pães e 2 peixes, Jesus pede aos seus discípulos para fazer todos sentarem ali. Dá uma olhada no verso 10. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E essa imagem, meus irmãos, ela é maravilhosa. Por que você tem esse detalhe aqui? Ali tinha muita relva, dava para todo mundo se assentar. Se você fosse um judeu acostumado a gravar os salmos, talvez você se lembrasse na hora do que disse Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O Supremo Pastor coloca as suas ovelhas em pastos verdejantes. Curiosamente, muitos daqueles que ali estão nem creem nele ainda. Fazem parte de Israel, fazem parte da igreja visível, o que mostra que até mesmo aqueles que estão na igreja visível, mas que não creem, têm acesso a bênçãos da parte do seu Supremo Pastor. E agora, diante de tudo isso, de todo esse quadro, a multidão se assenta, o seu pastor coloca o rebanho ali assentado, ele vai tratar o coração dos seus. E os discípulos agora, que antes estavam questionando, eles começam a obedecer ao Senhor. Veja que não há aqui nenhum discípulo dizendo assim: para quê? Para quê? Não tem, faz sentido. Eles obedecem ao Senhor. E João registra, como eu disse, a multidão, 5.000, Mateus diz, também mulheres e crianças. Jesus então dá graças, veja no verso 11, então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Ele dá graças e distribui o pão aos seus discípulos, todos comem e se fartam. E depois que todo mundo já está farto, Jesus diz: recolham agora o que sobrou, não pode haver nenhum desperdício. E então eles começam a recolher. Antes, 5 pães e 2 peixes, isso dá para nada. Agora, todo mundo saciado, 12 cestos de pães. 12 cestos. Isso é o que sobrou, fora o tanto que se comeu, e que se comeu bastante. E o que Jesus está de novo fazendo aqui? Mostrando novamente o seu poder, tratando a fé vacilante dos seus discípulos. E o texto continua dizendo: e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Quando os problemas são grandes demais, confie no cuidado do Senhor. Quando você não tem nenhuma perspectiva de como resolver, confie no cuidado do Senhor. Você verá o Senhor agindo em seu favor, porque Ele promete suprir tudo aquilo
de que você tem necessidade, mas atente bem a isso. Ele não prometeu suprir tudo aquilo que você quer. Ele prometeu suprir aquilo de que você tem necessidade. Ele sabe a sua necessidade. É por isso que você não murmura quando o Senhor está cuidando de você, porque ao murmurar você está dizendo: o Senhor não sabe muito bem do que eu preciso, não. Mas Ele sabe muito bem. Lembre-se de que o Deus que provê para você, Ele não quer desperdícios. Há crentes que passam, por exemplo, por dificuldades financeiras, e oram, e pedem a Deus, e então Deus os abençoa, eles saem do aperto, e começam a gastar desordenadamente, e daí a pouco está cheio de dívida de novo. Talvez a lição aqui seja aquela de José: na fartura, você guarda, lembrando que pode vir tempos de sequidão. Não desperdice, não seja um mau mordomo das bênçãos do Senhor. Tem uns que gastam até aquilo que não deveria ser gasto, o dinheiro dos dízimos e das ofertas. Dízimos e ofertas não é aquilo que sobra do nosso salário. Dízimo e oferta é aquilo que nós não deveríamos nem contar com ele. Eu fui pastor numa igreja que às vezes o que acontecia era que crentes paravam de dar os seus dízimos e ofertas. Aí você olhava, carro novo, reforma na casa, aí você entende para onde foi o dízimo e oferta. Deus tem nos abençoado, Deus nos tem dado sustento, e quando Ele diz: olha, me dê o dízimo, me dê as ofertas, e você é obediente, você faz por fé. Uma das coisas mais interessantes que eu já ouvi sobre o Antigo Testamento, quando Deus dizia: olha, você vai pegar o melhor do seu gado e vai oferecer para mim. E então a pessoa pegava o melhor do seu gado. E por que ele tinha o melhor do gado? Porque Deus estava abençoando, ele tinha abundância. Então ele pegava o melhor gado e levava para o sacerdote. Sabe o que o sacerdote fazia? Queimava. E então eu vi de um professor meu, ele dizendo o seguinte: Deus estava dizendo para o povo mais ou menos o seguinte: eu não preciso desse gado aí não, e você também não. Confie na minha provisão. Porque se você parar para pensar, que desperdício. Se vai queimar, por que eu não dou pelo menos o que está manco? Ele vai morrer mesmo, eu não vou ter lucro. Não, é o melhor. Mas Deus não precisa disso. Você também não precisa. Deus está suprindo a sua vida. Mas há crentes que gastam até esse dinheiro, e isso é um desperdício daquilo que Deus tem te dado, do muito que o Senhor tem dado. Pode ser que muitos tenham pensado ali: mas para que a gente vai recolher pão? A gente tem aqui alguém que sabe fazer pão. A gente tem com a gente alguém que pode multiplicar pão a hora que a gente quiser. Foi provado aqui, de 5, todo mundo comeu, sobrou 12 cestos, deixa para lá. A lição de Jesus é: recolha, que não haja desperdício. E essa é uma belíssima lição sobre mordomia. O Deus que cuida de você, o Deus que trata a sua incredulidade, te chama a ser responsável com aquilo que Ele tem colocado na sua mão.
Não abuse então da bênção de Deus, seja um bom mordomo daquilo que o Senhor tem dado a você, mas o milagre aponta para algo ainda mais importante, que vai ser dito por Jesus mais à frente. O pão físico, aqui, para essa multidão que está sentada diante do pastor, que as coloca num pasto verdejante, e as cobre de bênçãos, lembra o pão do céu, que foi dado a Israel, que Jesus vai dizer mais à frente: o verdadeiro pão do céu, quem dá é o meu Pai. O pão que verdadeiramente sacia a fome, é o meu Pai quem dá. Cristo vai se apresentar então como o pão da vida, e esse que trata a incredulidade do seu coração, é o único que pode matar a fome da sua alma. Quando você se alimenta com ídolos, quando você busca se alimentar, tendo satisfação, alegria, prazer, fora de Cristo, o que acontece é mais fome. Só Jesus Cristo pode saciar a fome. Jesus sacia o seu povo, que tem a abundância da sua graça. E aqui você tem uma bela figura de como nós também proclamamos o Evangelho falando do pão da vida. Nós não fabricamos o pão da vida, nós distribuímos o pão da vida. Quem providenciou o pão da vida foi o Senhor, dando o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E este pão que nós distribuímos, o Evangelho, é suficiente para a vida do homem. À primeira vista pode parecer como André: só tem 5 pães e 2 peixinhos, não dá para nada, só o Evangelho. Parece que os homens acham pouco aquilo que está registrado aqui sobre a obra de Cristo. Eu preciso de algo mais do que o Evangelho. Mas no Jesus anunciado no Evangelho, a graça sobre graça, há bênçãos sem medida. Você não precisa de mais nada além de Jesus para ser feliz, realizado, seguro. Satisfaça-se então com aquele que é o pão da vida. A igreja, para matar a verdadeira fome, que é a espiritual, não precisa então lançar a mão de nenhum outro recurso, senão partilhar o Evangelho fielmente. Há igrejas que estão vivendo de programas, de eventos, porque se não tivermos eventos novos toda semana, é cantor, é teatro, é pantomima, é outra coisa, e se não tiver essa rotatividade de eventos, parece que os membros não estão satisfeitos, mas não há o pão da vida. Não há preocupação muitas vezes com a exposição fiel da palavra de Deus. Nós não precisamos de nada além de Cristo Jesus. É Ele quem mata a fome espiritual. Há uma última verdade nesse texto sobre Jesus, e essa é de que Ele não quer relacionamentos por interesse. Veja o que está então acontecendo. Volte os seus olhos mais uma vez para o texto. Jesus está aqui mais uma vez demonstrando o seu poder, demonstrando a sua autoridade. O mesmo que transformou água em vinho, agora multiplica pães. Mais um sinal feito, apontando para Ele como o Messias prometido, aquele de quem os profetas disseram. Mas veja o que João já havia dito lá no versículo 2: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Essa multidão que está toda atrás de Jesus é composta de pessoas que de fato creram por causa dos sinais, mas de pessoas que só foram por causa dos sinais. Era uma multidão, era muita gente atrás do Senhor. No verso 14,
você tem um pouco mais. Veja lá. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Quando eles viram mais um sinal, eles fazem uma declaração que em primeira mão parece uma declaração ortodoxa de fé. Não é isso que o Senhor espera que as pessoas reconheçam? Que Jesus é o Messias que deveria vir ao mundo? Essa multidão está identificando Jesus como o profeta que deveria vir. Lembra aí que já foi um monte de gente perguntar lá para João Batista: você é o profeta? Não, eu não sou o profeta. Por que você está batizando se você não é o profeta? Agora Jesus está fazendo milagres, ele é o profeta. Essa é uma grande expectativa dos judeus, a expectativa de que o profeta virá. Mas a despeito disso, eles estão identificando Jesus como profeta pela razão errada, porque o Antigo Testamento vem anunciando a vinda do Messias, que liberta os cativos, que abre os olhos aos cegos. Este Messias está ali, ele é o pão da vida, ele sacia o homem da sua verdadeira fome, ele mata a verdadeira sede. Mas estes homens estão pensando em um Messias político. Estes homens estão pensando em alguém que vai se assentar no trono como um Messias político. Eles não querem um Redentor. O seu anseio não é por uma mudança de vida diante de Deus, mas pela mudança da sua situação externa. A nossa situação vai mudar quando se assentar esse governante. Está esse ano de eleição no Brasil. O que acontece então? Veja que este anseio é visto em alguns outros lugares. Dá uma olhada lá em Lucas, capítulo 10. Em Lucas capítulo 10, você tem o episódio da cura dos leprosos. E aí o que você vai ter aqui? Lucas 17, desculpa. Lucas 17. Você tem o seguinte: os leprosos são curados, a partir do verso 11. No versículo 19, você tem a palavra de Jesus, aquele único que voltou: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Logo depois de mais esse milagre, o que acontece no verso 20? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Está vendo a expectativa deles? O Messias está ali curando leprosos. Quando é que vem o reino de Deus? Eles querem ver o Messias sentado lá, politicamente. Esse anseio pelo Messias político é visto também no nosso texto. Volte lá em João 6 e agora atente para o verso de número 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Parece que é uma coisa boa, não parece? Reconheceram que Jesus é o rei, finalmente. Jesus se retira. Jesus sabe o coração destes homens. Jesus sabe que o que eles querem é um reino de visível aparência. Jesus sabe que eles não querem os seus corações transformados. Ele tem ciência de que eles só querem estar com Ele porque eles estão se aproveitando do que Ele tem para dar. E para que você esteja bem certo disso, repare que aí mesmo neste capítulo, no verso 26, Jesus vai dizer isso claramente: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais,
mas porque comestes pães e vos fartastes. Estes homens queriam Cristo por causa daquilo que Jesus podia lhes dar. Jesus se retira. Jesus não tem parte com eles. Não é esse tipo de relacionamento que o Senhor quer com a sua igreja. E a pergunta aqui é: qual é o seu interesse em Jesus Cristo? O que você espera de Jesus Cristo? É bem verdade que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que pode transformar água em vinho, do melhor vinho. Ele é o Deus que pode multiplicar o pão. É verdade que a Bíblia diz que Ele concede boas dádivas aos seus. É verdade que Ele conhece a sua necessidade e supre a sua necessidade, mas não é essa a razão que Ele quer que você tenha no seu coração para buscá-lo. Eu duvido que você queira pessoas se aproximando de você por aquilo que você pode conceder a elas. Ninguém quer. Quando você sente que alguém está perto de você, tentando se aproveitar ou da sua posição, ou de algum recurso que você tem, você logo quer deixar de lado. Mas há muitos, dentro dos templos, que só estão ali porque querem receber do Senhor bênçãos materiais. E foi nessa aí que o evangelho da prosperidade prosperou. Quem foi atrás do evangelho não prosperou não, mas o evangelho da prosperidade prosperou. Tem muita gente atrás dessa mentira, que prega que Deus irá dar tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja, só você ter fé. E por mais que olhemos para isso tudo e venhamos a dizer isso está errado, por vezes dentro das nossas igrejas presbiterianas há pessoas que estão ali esperando aquilo que vão receber do Senhor. Há muitos assim, até proclamam que Jesus é rei, que Ele é o Senhor, mas estão de olho naquilo que Ele pode fazer. Sabe qual que é um indício disso? Um indício disso são aqueles que se afastam da igreja, que param de ir ao culto quando as coisas não estão indo bem, quando eles estão passando por dificuldades, quando as finanças estão começando a ficar complicadas, muitas vezes até por causa de pecado, por administrar mal. O Senhor não cuida de mim, eu não vou adorá-lo. A vida com Cristo, meus irmãos, é para aqueles que o amam de todo o coração. É errado, é pecado ir a Cristo querendo receber bênçãos terrenas. É errado ir a Cristo com medo de ir para o inferno. O céu não é lugar de gente que tem medo do inferno. O céu é lugar para pessoas que amam o Redentor, para quem ama o único Deus. E é exatamente por isso que no último dia Jesus vai dizer para muitos que estão no meio da igreja e que fizeram milagres e prodígios: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Por que você está seguindo a Cristo? O texto ensina, irmãos, algumas verdades sobre Jesus Cristo. A primeira delas, Ele está atento à sua necessidade, e como eu disse, Ele sabe melhor do que você quais são. É por isso que muitas vezes Ele não dá o que você quer, Ele dará aquilo que você precisa, e a sua maior necessidade já foi provida, quando Ele se entregou na cruz, como propiciação pelos seus pecados, a fim de reconciliar você com o Pai. Confie então no Deus que já matou a maior das suas necessidades. Ele trata a sua incredulidade. Ele já fez isso quando você era incapaz de crer, dando a você um novo coração para que você cresça no Pai. Mas o seu coração não é inteiramente confiante ainda, como não era os dos discípulos. E aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia
de Cristo Jesus. Ele deu a você um novo coração, Ele deu a você o Espírito Santo, e como você ainda não é perfeito, Ele irá usar as circunstâncias da vida a fim de revelar o seu coração, para quando você se vê incapaz, dizendo: eu só tenho um pão e 2 peixes, 5 pães e 2 peixes, isso não é nada diante do que eu tenho que fazer, para que você confie nele. Neste momento, o Todo-Poderoso que deu pão à multidão, vai continuar alimentando você, por meio da palavra, mas você precisa lembrar, que Ele não quer relacionamentos por interesse. Lembre-se disso, sonde sempre o seu coração. Se o Senhor não desse a você, e eu sei que Ele dá, mas se Ele não desse a você nenhuma outra bênção além da salvação, você o amaria? Você estaria com Ele? Uma das experiências mais ruins que eu tive foi quando eu tive que fazer um trabalho no seminário e a gente precisava entrevistar líderes de igrejas e fazer algumas perguntas sobre oração, e aí a gente foi numa renascer em Cristo. Encontramos o pastor e aí começamos a gravar a entrevista com o pastor, e a pergunta era: o senhor crê que a oração muda a vontade de Deus? Ele falou: sim, sim. E aí então ele começou a tentar dar exemplos disso. Olha, você lembra na Bíblia que Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra? Então o homem de Deus orou. Aí ele lembrou da história, eu acho que lembrou que Deus destruiu a cidade. Tentou dar um outro exemplo, e como não tinha nenhum exemplo, ele disse assim: se a oração não muda a vontade de Deus, é melhor servir o diabo. Esse é o retrato de uma pessoa que está atrás de Cristo, por aquilo que Cristo pode dar. Se Jesus não der o que eu quero, para que servi-lo? Eu vou acender a vela aqui para alguém que vai me dar o que eu desejo. Asaf, lá no Antigo Testamento, quando se viu privado de coisas que os ímpios tinham e que ele não tinha, quase titubeou na fé. Quase resvalaram os meus pés, ele disse. A esposa de Jó, vendo tudo que Jó tinha perdido, disse: amaldiçoa seu Deus e morra. Jó, perdendo tudo, foi capaz de dizer: temos recebido bênçãos da parte de Deus, não receberíamos o mal. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a atitude de crentes que estão com o Senhor por aquilo que o Senhor é. Que seja assim na sua vida, para a glória de Deus.